Ives, por conta da pandemia, nós começamos a organizar um tipo de programa que nós pudéssemos dar continuidade às nossas atividades e, ao mesmo tempo, nós podemos conversar de forma à distância com as pessoas por conta dessa pandemia. E aí surge, por conta de um trabalho conjunto, esse nosso projeto que se chama Turismo na Rede. Esse projeto ele consiste de um conjunto de ações que envolve desde lives, que são todas as quartas-feiras, a indicações de livros, de séries, documentários. Então, um conjunto de informações que vão estar relacionado a esse contexto do turismo, que possa gerar conteúdo e interação com os nossos alunos e com as pessoas que seguem as nossas redes sociais. E aí isso surge a partir de um momento onde nós começamos a pensar como que a gente gera conteúdo e informação para as pessoas num momento tão difícil desse que é o da pandemia. E aí nós começamos a pensar em nomes. Então essa hoje já é a terceira live, de forma que nós já tivemos uma falando voltada para essa área da psicologia, uma outra voltada para a questão das informações dentro do contexto do turismo, através do Observatório, que é um projeto que nós temos dentro do curso de turismo. E hoje nós damos continuidade justamente para falar um pouco sobre empreendedorismo, que é uma das áreas assim fundamentais do país, tendo em vista que, por exemplo, o setor do turismo é um setor muito forte. E aí nós começamos a pensar. Aí, a partir daí, nós começamos a analisar quem seriam as pessoas que poderiam dar uma contribuição. E aí chegamos ao seu nome. Eu gostaria de passar a palavra para você. Antes disso, eu gostaria de lembrar os colegas e as pessoas que estão nos acompanhando, essa live será gravada por questões de cunho acadêmico, então eu vou colocar aqui num comentário de forma fixa que será um conteúdo de uso acadêmico. Muito obrigado. Passo a palavra para você, meu amigo. Boa tarde a todos que nos acompanham aí, né? O professor Freitas, especialmente, né? Quero agradecer o convite. Vocês me escutam bem? Me escutam bem, Freitas? Sim, muito bem. Dar boa tarde aí para os demais professores que estão nos acompanhando, né? Os alunos e os seguidores aí do curso de turismo da UERN. É um prazer estar com vocês aqui, batendo esse papo e falando um pouco das iniciativas do SEBRAE, né, diante essa pandemia, né, essa situação aí que é inédita, né, uma crise em nível mundial que afetou o turismo em cheio, né, e o SEBRAE, né, dentro da sua missão, né, de apoiar os pequenos negócios e fomentar empreendedorismo, né, que aí tem tudo a ver com o tema que você propõe hoje aí né, de debater o empreendedorismo. O SEBRAE ele tem esse papel, né, junto aos pequenos negócios, e aí quando a gente fala do turismo, mais de 90% das empresas são micro e pequenas, que é o público do SEBRAE. Eu sempre gosto de falar um pouco, né, da missão do SEBRAE, né, do propósito do SEBRAE, porque às vezes as pessoas ouvem falar e não associam bem e não sabem, né, a quantidade de ações que o SEBRAE desenvolve. Eventualmente vai passar um helicóptero aqui, avião, que eu moro aqui próximo ao aeroporto, então a gente pode ter alguma interferência aí de barulhos, ruídos externos, viu, pessoal? Vamos desculpando desde já, obras aqui ao lado, mas vamos tentar manter um papo aí e trazer um pouco dessas ações que o SEBRAE vem desenvolvendo para contribuir com o setor de turismo diante desse cenário aí de crise, né, de inovação, de oportunidades também, porque a gente sabe que no momento de crise surgem, né, oportunidades e vamos lá, né, tá aberto aí para discussão, né, a gente já pode ir direto ao assunto, Freitas, se for o caso, né, falar já do que o SEBRAE vem trabalhando, vem fazendo aí desde o final desde meados de março, né, foi quando começou essa pandemia e o governo do estado decretou essas medidas, né, de isolamento social, né, e funcionamento de setores do comércio. Então, o SEBRAE, desde esse momento aí, né, especificamente no setor de turismo, a gente vem trabalhando, produzindo alguns conteúdos
para apoio aos empresários, né? Por exemplo, a gente desenvolveu um material específico para o setor de alimentação, né, para bares e restaurantes, que na cadeia do turismo, né, tem uma representatividade bastante expressiva, né, e não só do turismo, que aí as orientações se aplicam a todos os negócios, né, desde do food truck a um restaurante mais estruturado. Então, a gente passou dicas sobre operação, né, essas regras básicas de distanciamento, de higienização, né, a questão de tratamento com os clientes, né, de comunicação com os clientes, com os colaboradores também, né, os cuidados que as empresas, né, os pequenos e os negócios têm que ter com seus colaboradores. Entramos também, né, nesse material, né, que foi feito para bares e restaurantes e meios de hospedagem também, para esses dois segmentos, né. Entramos também na questão de finanças, né, de orientação relacionada à gestão financeira desses empreendimentos e além daquelas orientações gerais, né, que a Organização Mundial da Saúde repassa, né, o governo do estado também, através dos decretos, né, que vem orientando o funcionamento de setores do comércio e dos serviços. Então, a gente, em meados de março, elaborou esse material, disponibilizou aí para as pessoas, né, na nossa rede de contatos e tivemos alguns retornos interessantes, né, de pessoas que realmente teriam que, num determinado momento, fazer uma avaliação se realmente era viável manter o negócio aberto ou não, né. A ABIH, que é a Associação de Hotéis, né, colocou que mais de 90% dos hotéis fecharam, né, temporariamente suas atividades, e aí a gente, né, com esse conteúdo, vem tentando trazer informações úteis para os setores, para que eles possam sair também para esse momento, quando tiver um momento de retomada, que já as empresas, né, os destinos e os empresários já estão realmente visando, pensando nisso, já estão demandando do SEBRAE essas orientações para a retomada, né, para a reabertura dos negócios, e a gente está, nesse momento, justamente trabalhando em cima de material, né, compilando e trazendo conteúdos para setores específicos. Isso foi uma demanda que surgiu do trade. Essa semana houve uma reunião, né, com a Secretaria de Turismo do Estado, uma reunião virtual, né, com representantes de entidades de classe, né, a BIH, a BAV, da FEComércio, do Sistema S, do SEBRAE, e aí foi demandado ao Sistema S, né, algumas intervenções, algumas soluções que poderíamos estar fazendo junto a esses pequenos negócios. E aí a gente está trabalhando em cima da produção de conteúdo, vamos dizer assim, de protocolos, né, para a reabertura desses empreendimentos. Né, lógico, consultando fontes, né, oficiais de vigilância sanitária, da Organização da Saúde, das próprias entidades, que algumas já vêm elaborando algum tipo de material, como a Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes. E a ideia é que a gente possa compilar, além do setor de alimentação, o de hospedagem e de agências de receptivo, né, que trabalham com os passeios, e aí esse material também pode ser aplicado a boa parte daqueles empreendedores, né, que estão na nossa cadeia, por exemplo, como os bugueiros, né, que é uma atividade carro-chefe do turismo aqui do nosso estado, do nosso litoral, e a ideia é que eles também possam, né, à medida do possível, implementar essas boas práticas e exercer sua atividade. Então, nesse momento, a gente vem trabalhando em cima, né, junto com o SENAC, como eu falei, junto com as instituições como a Abrazel, a BIH, a BAV, trabalhando em cima desse conteúdo para que ele seja disponibilizado para o setor. Então, inicialmente, Ives, a gente está... Pois não. Desculpe. Não, desculpe te interromper, é porque tá vindo tantas perguntas, tem alguns comentários. Eu só gostaria de lembrar a todos que, se porventura nós não conseguirmos fazer todas as perguntas,
Essas perguntas serão organizadas e repassadas para o Ives, e aí, posteriormente, a gente encaminha as respostas. Ives, Ok. eu vou para o mais básico, porque surgiram algumas perguntas muito boas. E algumas pessoas nos perguntaram no site, na página do curso e nas redes, a pessoa, o autônomo ou o micro pequeno empresário que precisa de uma consultoria ou de uma orientação do Sebrae. É pago? Tudo é pago? Como é que é feito? Existem muitas soluções do Sebrae que são gratuitas, né? A orientação técnica, material que está disponível no site do Sebrae. A gente tem uma ferramenta que fica disponível também no site do Sebrae. E aí quem quiser anotar, quem não tiver ainda com lápis e papel aí, pode pegar, porque é interessante que a gente vai passando algumas informações aqui, né? Então, o Sebrae disponibiliza lá um chat que a gente chama Fale com Especialista, que as orientações são gratuitas, né? E aí, dependendo da complexidade da demanda, essa orientação é encaminhada para algum especialista. Por exemplo, se tiver alguma demanda da área do turismo que o colega que esteja atendendo online não consiga responder, ele encaminha, né, para mim, e a gente vai buscar uma resposta para dar um retorno, né? Os cursos online, Freitas, né? O Sebrae disponibiliza aí na sua plataforma, no EAD, mais de 100 capacitações online, né? Que aí, Quantas? gratuitas, Cortou aqui. mais de 100 Mais de 100. capacitações, mais de 100 cursos Nossa. online em diversas temáticas, né? Vai de finanças, a gestão de pessoas, empreendedorismo, né, para quem está pensando em abrir um negócio. Na área de, agora, que está muito em evidência, um dos mais procurados, de marketing digital, né, que para o turismo é uma ferramenta que as empresas, os negócios, os destinos têm que trabalhar, têm que fazer seu planejamento. Então, existem lá diversas opções gratuitas. E tem as opções que o Sebrae subsidia, a exemplo de consultorias tecnológicas, consultorias de gestão. Por exemplo, existe um programa no Sebrae fantástico que é o Sebrae Tech, que é um programa de consultoria tecnológica que o Sebrae subsidia 70% de intervenções em diversas temáticas. Por exemplo, nessa temática de transformação digital, né, a empresa que quer fazer seu planejamento de mídias, desenvolver ou aperfeiçoar seu website, na área de design, por exemplo, desde a criação da logomarca, da identidade visual, design de ambientes. Então, é uma possibilidade também. Na área de produção, para quem trabalha com alimentos, também o Sebrae atua na orientação com consultoria, né, para implementação das boas práticas de fabricação, né, para adequação às normas de higiene, vigilância. E, inclusive, uma mais recente, que está sendo disponibilizada, a gente está habilitando os consultores para atuar, justamente numa norma de biossegurança ante o Covid-19. Né? Já existiam as normas de boas práticas de fabricação, de adequação à higiene sanitária, né? Mas em função dessa pandemia, né, esses procedimentos estão sendo revisados pelas autoridades de saúde, e aí o Sebrae está estruturando o que a gente chama de ficha técnica, né, que é uma modalidade de consultoria dentro do Sebrae Tech que vai trabalhar os empreendimentos para que eles possam se adequar a essa nova realidade, né, e com isso, Freitas, passar mais credibilidade, né, mais confiança para o seu cliente. A gente tem recebido diversas demandas de grupos de empresários ou individualmente de empresários, se o Sebrae está trabalhando em cima dessas orientações com relação à reabertura dos empreendimentos, né, desses protocolos, enfim. Aí, como eu falei no início, a gente está priorizando 3 setores, 3 atividades, né, que são os meios de hospedagem, as agências de receptivo e o setor de alimentação fora do lar, de bares e restaurantes. Então, é uma das modalidades também que o Sebrae atua, né, com consultoria, e aí o Sebrae banca 70% dessas consultorias e o empresário entra com 30%.
né, e esses 30% ele é também negociado com o empresário, parcelado, facilitado o pagamento. Tô achando que travou agora um pouquinho. Não sei se foi você, se é a sua internet ou se é a minha. Pessoal, vocês acho que talvez foi a dele que caiu. Foi. Vamos aguardar. Oi, Pronto, a coisa está se restabelecendo. acho que deu caiu a conexão aí, né? É. Isso, mas sem problema. Bem, eu estava Ives, falando teve dessa... uma moça agora há pouco que fez uma Pois não. pergunta que eu não consegui memorizar o nome porque foi muito rápido pelas. Olha, eventos é um setor, assim, ainda bem complicado, né? Porque evento pressupõe aglomeração de pessoas, né? É um setor ainda que, especificamente aqui no Rio Grande do Norte, a gente ainda não fez nenhum levantamento sobre esses protocolos, essas questões, né, de segurança e saúde, mas é um setor que sim deve entrar no nosso rol aí para a gente pesquisar e poder dar uma contribuição também para esse segmento que é super importante para o turismo, né, que contribui aí para os momentos de baixa, né, durante a sazonalidade do turismo. Mas de momento eu ainda não tenho nenhum conhecimento de material que esteja sendo feito para o setor de eventos. Eu até acompanho aqui o pessoal do Convention Bureau, né, que é a entidade que faz a captação de eventos, né, e por enquanto ainda não visualizei ou não acompanhei nada relacionado a essa situação, a essa demanda aí. Tem-se atualmente nas lives e nas discussões estão se discutindo muito qual é o futuro do turismo, tendo em vista esse cenário de pandemia. Uhum. Nesse âmbito do Sebrae, vocês desenvolvem alguma política de interiorização, de regionalização do turismo? Sim, sim, Teve Freitas, uma o das Sebrae. perguntas que foi nesse Uhum. sentido que nos fizeram. Bacana. O Sebrae sempre teve alinhado com as políticas em nível nacional, estadual, desde a municipalização do turismo, né? Depois com a regionalização, a segmentação também, o Sebrae vem, né, tem um trabalho interessante com relação aos segmentos. A interiorização aqui também no estado, o Sebrae está presente e atuante nos 5 polos, né? A gente tem projetos em diversas regiões, né? A exemplo do Roteiro Seridó, do Caminhos de Pium, do Sertão para o Mar, Paraísos do Agreste, enfim, uma série de conteúdos, né, que o Sebrae levantou, né, relacionada à oferta, né, desses destinos. Inclusive está tudo disponível no portal, que é o encantosdorn.com.br. Tem lá todos esses roteirinhos que o Sebrae contribuiu, né, ajudou no desenvolvimento, disponíveis lá nesse portal, que é o encantosdorn.com.br. Rota das Falésias também, lá na região do Mossoró, que é uma integração com o Ceará. Enfim, uma série de... E a ideia é que a gente possa fomentar ainda mais, né, o turismo no interior, porque a gente acredita e tem escutado, né, de alguns especialistas que o turismo regional, o turismo local, né, durante, né, quando houver a retomada aí, ele vai surgir mais forte, né? Então as empresas, né, os receptivos, eles têm que se preparar para captar esse turista local, né? Que eu estava comentando, né, com um colega recentemente, né, que tem muita gente, por exemplo, de Natal, que nunca fez um passeio
de bug aqui no nosso litoral. Né? Então, é uma oportunidade, né, para as pessoas conhecerem, os preços devem estar mais acessíveis. Essa E sua mosca aí aí, está te atrapalhando, hein? aqui é um negócio sério. Mas é uma temática que o Sebrae sempre atuou, essa questão da interiorização, e apoia diversas iniciativas, né? Um exemplo o Geoparque Seridó, que eu acredito que é um projeto que está mais estruturado, né, com a governança lá do Geoparque. O Sebrae, desde o início, que apoia essa iniciativa. Né, hoje está num status, né, o Geoparque já de aspirante, né, já com a previsão aí de uma visita da equipe da Unesco para fazer uma avaliação. E é isso, né? O Sebrae tá junto dos pequenos negócios. É importante dizer, com relação à interiorização, Freitas, que o Sebrae ele possui estruturas, né, em todo o interior do Rio Grande do Norte. Então, a gente tem escritório em Mossoró, Pau dos Ferros, Açu, Apodi, Nova Cruz, Currais Novos, Caicó. Então, a gente está presente em todo o estado, junto dos pequenos negócios e também, especialmente, aí do setor de turismo. Nesse contexto do MEI, nós recebemos uma pergunta de um dos nossos ouvintes que ele dizia o seguinte: nós temos muito pequenos empresários informais. Com a pandemia, você acha que esses pequenos, como é que eles vão fazer para reagir? Olha, vai depender muito do segmento, né, do setor, porque o turismo é uma cadeia bem vasta, né? Então, a depender do setor desse MEI, desse microempreendedor, né, algumas atitudes, iniciativas, ele já precisa ir tomando para esse momento de retomada. Né? Agora, alguns setores, e a gente sabe disso, do turismo, eles vão talvez ter um tempo de reação um pouco mais lento. Né? A gente sabe que depende muito, por exemplo, o Sebrae para se formalizar, né, até pelos benefícios de ser formalizado, ser microempreendedor individual. E aí eu acho que vale a pena a gente abrir um parêntese, né, para essa questão, Freitas, de falar rapidamente, né, das vantagens, né, dos benefícios Boa. de se formalizar. Né? Então, o microempreendedor individual, a partir do momento que ele se formaliza, ele passa a ter um CNPJ, né, e aí a partir daí ele já tem um benefício que são os benefícios da Previdência. Né? Então, a partir do momento que ele passa a contribuir com a sua taxa de microempreendedor individual, ele já passa a ter alguns benefícios previdenciários, né? Aposentadoria, auxílio acidente, né, ou doença, no caso das mulheres, o auxílio maternidade. Isso tudo tem um tempo de carência, certo? O Sebrae disponibiliza, inclusive, uma palestra online sobre essa temática. O MEI ele pode emitir nota fiscal, né? Então, se o seu fornecedor for uma empresa, uma pessoa jurídica, você pode emitir uma nota fiscal, né, para o seu cliente, né? O MEI ele tem também em algumas situações mais facilidade para o crédito, né? Os bancos já têm linha de crédito especial para o microempreendedor individual. Nessa medida agora do governo com esse recurso, com esse benefício para as pessoas que trabalham, né, o MEI ele estava lá, né, dos R$600, o MEI ele estava relacionado com, né, dentre as categorias que poderiam ter acesso a esse benefício. Enfim, a taxa de abertura para o microempreendedor é zero, ele não paga nada para abrir o seu negócio, que ele vai pagar por mês, e que aí já é uma vantagem também, em torno de R$50, que é 5% do salário mínimo, e se for uma atividade de serviço, no caso a maioria das atividades do turismo é serviço, ele vai pagar mais R$5 de ISS, que é o Imposto sobre o Serviço. Ou seja, ele vai pagar em torno de R$55, R$56 por mês, vai ter o seu CNPJ, vai ter os benefícios da Previdência,
né, vai poder emitir nota fiscal, né, eu tenho recebido, assim, recentemente, muita demanda de guia, né, de bugueiros, relacionada a essa questão da formalização. Então, e aí, para quem pensa em empreender também, né, e aí os alunos, né, que estão nos acompanhando aí, né, se pensam em no futuro abrir um negócio próprio, o microempreendedor individual é um caminho, né, para que possam aí entrar na legalidade, na formalidade. Surgiu uma pergunta aqui interessante. Bugueiro já é aceito como MEI? Eu não consigo. É Sim, o Costa Denilson. Foi muito rápida. sim, o bulgueiro pode se formalizar, assim, como um microempreendedor individual. E aí eu chamo a atenção que existem diversos sites aí que oferecem esse serviço de formalização. A gente orienta que, se puder, assista essa palestra no Sebrae. O Sebrae dá essa orientação gratuita, essa formalização. Eu posso deixar meu contato aí também depois, no final. E aí existem vários sites que oferecem esse serviço e vão cobrar por isso depois, né? E muita gente não sabe. Então, quando for buscar informações, quem tiver curiosidade e for pesquisar, vê lá o portal do empreendedor.gov.br, certo? E tomar cuidado para não cair em outro site e ser direcionado e depois receber um boleto aí de cobrança pelo serviço. E É aí o verdade. empreendedor não paga mais nada, Freitas. Ele vai pagar esses 50 e pouco reais por mês, que é basicamente para a sua previdência, né, para o seu INSS. E se chegar alguma outra cobrança é indevida, porque a gente sabe que tem muita gente esperta, o Sebrae não sabe como, algumas pessoas conseguem o endereço do MEI, o contato do microempreendedor individual e manda lá um boleto de, sei lá, de uma filiação, associação comercial, não sei de que, não sei de onde. Então, a pessoa desinformada vê um boleto ali chegando com o seu nome, com o seu endereço, se assusta e às vezes paga, né? É o famoso que a gente diz, se colar, colou, né? Então, as pessoas têm que estar atentas para não cair nesses golpes aí de internet com relação à sua formalização. Verdade. Ives, surgiu uma outra pergunta que foi como o Sebrae está fazendo para que nesse período onde os atendimentos sempre são online, como é que vocês estão atendendo as pessoas? Tudo online, tudo Tudo online? home office, né? Tudo à distância, a gente está se adaptando, né? Por exemplo, eu tenho duas criaturinhas aqui em casa que não nos deixam trabalhar nem produzir como a gente produziria no Sebrae, né? Mas a gente continua atendendo à distância. O Sebrae, no início também dessa pandemia, a diretoria entendeu, né, que as empresas precisavam de um apoio e se posicionar melhor, né, digitalmente, né, na internet, e criou uma campanha bem interessante, Freitas, que trabalha o desenvolvimento de peças para as mídias digitais das empresas, né? Essa consultoria gratuita dentro do Sebrae Tech, que eu falei agora há pouco, que tem os 70%, né? O Sebrae banca 70%, o empresário 30%, mas nesse caso, especificamente, o Sebrae está custeando 100% o desenvolvimento dessas peças gráficas, né, para que as empresas utilizem nas suas, né, redes sociais. E aí vai desde o cartão de visita digital, né, que é uma ferramenta bem interessante, que ele já faz um link com o perfil do Instagram, com o WhatsApp, né, com as redes sociais e canal do YouTube, enfim, tudo que a empresa tiver, esse cartão de visita digital, ele redireciona. Criação de artes para as mídias digitais, Facebook, Instagram, arte para e-mail marketing, voucher para campanhas de compras antecipadas, né, muita empresa